da melhor defesa e também do melhor ataque. Qual foi o fator determinante para que essa partida ficasse no 0 a 0? Boa noite a todos. Não tenha dúvida que a gente assistiu um jogo muito disputado de duas equipes que competem bastante, que duelaram muito ao longo da partida. O Ceará teve algumas boas oportunidades ao longo do jogo, assim como o Operário. Acho que foi até um placar justo diante daquilo que as equipes fizeram. O poderio da nossa equipe ofensiva, que andou desperdiçando algumas oportunidades, acabou não sendo suficiente para vazar a equipe do Operário, e o Operário teve uma boa consistência, um time muito bem dirigido, que tem bons conceitos de jogo. Eu acho que foi um bom resultado, a gente leva um ponto importante. É lógico que nós sabemos o quanto é difícil você jogar fora de casa, ainda mais numa sequência que nossa equipe vem tendo. Inclusive por isso a gente fez algumas alterações para que nós mantivéssemos o nível energético da equipe, exatamente para poder duelar da forma como foi a partida. Valoriza o ponto conquistado pelo Ceará aqui? O que a sua equipe leva do resultado aqui em Ponta Grossa lá para a sequência do campeonato? Olha, valoriza o ponto que nós enfrentamos uma equipe que todos os outros adversários vão ter dificuldades aqui jogando em Ponta Grossa, e também valoriza no aspecto que vários jogadores tiveram a oportunidade de jogar e corresponderam. Eu acho que quem ganhou muito com isso foi a equipe do Ceará, que hoje não tem somente 11 jogadores. É importante quando a gente tem uma sequência de jogos desgastantes e nessa mudança de jogadores a equipe responde da mesma forma. Nós tínhamos uma sequência de 7 jogos seguidos e a gente optou no quarto jogo, que foi realmente esse daqui, para que a gente desse uma descansada, entre aspas, em alguns atletas e nós não tivéssemos nenhum risco de lesão. E curiosamente a gente teve um atleta que entrou no segundo tempo para jogar menos tempo e acabou sentindo uma lesão, teve que ser substituído. Isso é fruto dessa sequência de jogos dificílimos, de uma Série B muito equilibrada, que sempre será assim, mas a gente tenta, ao longo do tempo, com as informações que temos, com os equipamentos que temos, fazer com que os atletas sempre possam entrar em campo em condições de disputar em igualdade. Boa noite, Mancini. Tudo Guimarães, da Rádio Clube Ponta Grossa. Prazer falar. Falando mais tático, o que você achou da tua equipe hoje com essas mudanças, que acho que foram mais de 5 mudanças em relação ao último jogo contra o Amazonas? Nós tivemos 8 atletas que não vinham jogando e que entraram hoje. É uma mudança significativa, a gente está falando aí de mais de 50%, e isso, de certa forma, poderia impactar naquilo que a gente montou como estratégia do jogo. Mas os atletas foram fiéis àquilo que foi passado. A gente sabia que nós teríamos um pouco de dificuldade caso a gente marcasse muito alto, porque o ponto forte dessa equipe do Operário é exatamente a saída de bola, porque usa muito bem o Rafael ali entre os 2 zagueiros. Então, por isso, a gente optou em marcar alto no tiro de meta e baixar um pouquinho a hora que a gente tinha uma certa dificuldade para estender a marcação. A gente recuava e começava a marcação no centro do campo, dando a bola à equipe do Operário. E isso funcionou. A rigor, no primeiro tempo a gente teve 2 escapadas do Operário quando a gente tentou marcar lá em cima, porque a nossa equipe está acostumada a fazer isso, mas não era o jogo ideal para isso, e aí nós acabamos levando a bola entre os setores e acabou tendo a finalização. Aí a gente chamou a atenção dos atletas no intervalo, a gente voltou ainda mais ligado para o segundo tempo. Isso não aconteceu na segunda etapa, a gente equilibrou mais o jogo, foi mais dono da partida no segundo tempo. Fisicamente a gente suportou mais, talvez em função dessas alterações que fizemos, e por isso quase a gente ganha o jogo. Acabamos desperdiçando 2 gols incríveis aí no final da partida, mas enfim, voltando a dizer, acho que foi um ponto importante dentro da retomada que nós tivemos no campeonato. Wagner, como que você tem trabalhado também para equilibrar essa parte defensiva para que não sofra tantos gols aqui? Na Série B especificamente, nós temos apenas um jogo, que foi o jogo lá de Mirassol, onde
nós acabamos sofrendo 2 gols no primeiro tempo, empatamos e acabamos perdendo o jogo na segunda etapa, já no final do jogo, num lance de falta. E isso impacta diretamente nos gols sofridos, né? Então foi um jogo que eu vejo como fora aí da curva, mas a equipe vem marcando gols em todas as partidas e hoje só não marcou porque perdeu 2 gols incríveis, né? Senão a gente estaria aí na nossa média, mas enfim, acho que existem jogos e jogos, a gente tem que entender isso e tem também que saber enxergar cada partida de uma forma diferente. Hoje a gente tinha uma certa preocupação com a armação de jogo do Operário, com os 2 zagueiros e os 2 volantes, a gente conseguiu equilibrar muito bem isso, e também sabíamos que teríamos no contra-ataque algumas oportunidades boas entre zagueiros e laterais, né? Porque os 2 laterais do Operário sobem bastante e acabam deixando um espaço interessante, e nós tivemos algumas investidas sim com o Pug e com o Facundo, mas que infelizmente acabou não nos dando aí a possibilidade da vitória. Como que foi esse trabalho para fazer esse dar certo? Então, na análise que nós fizemos do Operário, a gente via que eles têm uma saída muito em cima dos 2 zagueiros e dos 2 volantes, e às vezes eles colocam até 6 ou 7 jogadores entre linhas. Então nós sabíamos que nós teríamos que dificultar a marcação neste setor, exatamente para que a bola não chegasse com facilidade nos 2 laterais. E eu acho que a gente cumpriu bem isso daí. Mas sempre que você mexe na equipe com 8 jogadores, com 7, 8 jogadores, eu não me recordo ao certo o que é o correto, você descaracteriza um pouquinho a sua forma de jogar. Então, a gente contava muito com o entendimento dos atletas para que fosse feita uma boa estratégia dentro do campo, e isso aconteceu. Então, nós temos que elogiar a equipe do Ceará, que mesmo jogando com atletas que não vinham jogando essas últimas partidas, acabou sendo um adversário de peso, esteve próximo de vencer a partida. Então, tudo isso a gente tem que valorizar o grupo. O que eu disse lá na primeira resposta vale agora também. Acho que o Ceará, neste momento, ele fortaleceu o seu grupo porque viu uma equipe jogando hoje um pouco modificada e que alcançou um bom resultado diante de uma equipe que joga muito bem em casa, que tem uma forma de jogar muito interessante, de uma forma ofensiva, e por isso a gente tem que saber reconhecer quando um ponto ele é importante. Normalmente as equipes só valorizam o empate quando perdem o jogo. Então hoje a gente está valorizando esse ponto, mas é óbvio que a sequência do Ceará, com 2 jogos em casa agora, tem que ser uma sequência de vitórias, para que a gente valorize ainda mais esse ponto conquistado hoje.